fez uma modificação. A gente passou, pegou essa DDT de Q, a gente transformou num novo objeto, essa área aqui, DDT de Q, que é DDT de Q. Recapitulando, tá? Então, pode ligar. Ah, tá ligado. Então, eu só tô recapitulando o que a gente fez na segunda parte da aula vice, que foi dar um exemplo construtivo, né? Quer dizer, um exemplo explícito de como a gente introduz o que a gente vai chamar depois na teoria de campo de Young-Mills. Aqui não é bem um campo de Young-Mills, aqui vamos dizer uma coordenada de Young-Mills. Qual é a questão? Então, nós estamos trabalhando com uma simetria SO3. Nós pegamos então um triplete de SO3, triplete, representação fundamental, esse triplete de SO3, esse Q está no quadradinho de SO3, está na representação fundamental de SO3, então é um triplete de coordenadas complexas, como nós tínhamos colocado, né? Na aula passada a gente tinha já feito a representação em termos de Q1, Q2, Q3, que são três coordenadas complexas. Então, está no triplete de SO3, beleza. Aí propusemos essa Lagrangiano aqui, tipo oscilador harmônico, velocidade ao quadrado menos o potencial. E esse Q que está ali, ele satisfaz a lei de Pitágoras com esse 3? Quer dizer, o que ele vai deixar invariante é justamente isso. Quer dizer, essa transformação de SO3, o que ela deixa invariante é essa combinação. Que é Dagger, que dessa grandeza aqui é o módulo de QI ao quadrado, é a soma. Módulo de Q1 ao quadrado, mais módulo de Q2 ao quadrado, mais módulo de Q3 ao quadrado. Quer dizer, essa transformação de SO3, ela deixa invariante essa grandeza. Portanto, essa transformação aqui de SO3, né, RQ, ela está deixando invariante essa grandeza, que é módulo de Q1 ponto ao quadrado, mais módulo de Q2 ponto ao quadrado, mais módulo de Q3 ponto ao quadrado. E isso aqui é módulo de Q1 ao quadrado, mais módulo de Q2 ao quadrado, mais módulo de Q3 ao quadrado. Esse termo invariante sobre esse tipo de transformação. E esses dois termos aqui, eles têm esse protótipo. É como se fosse, vamos dizer, é um espaço euclidiano complexo, é uma lei de Pitágoras. A métrica é a métrica pitagórica, é x2 mais y2 mais e2. É isso que tem. Não é uma métrica tipo Minkowski, que é
T2 menos X2 menos Y é uma métrica completamente positiva. X2 mais Y2 mais Z2. Nesse caso, como a coordenada é complexa, é módulo de Q1 ao quadrado, mais módulo de Q2 ao quadrado, mais módulo de Q3 ao quadrado. O que é característico da simetria global é que as transformações de simetria, nós já sabemos, um grupo SO3, ele é caracterizado por 8, uma matriz de SO3 é caracterizada por 8 parâmetros independentes. Então, esses 8 parâmetros independentes estão representados por essas constantes independentes, e aqui são os geradores, aquelas matrizes que nós chamávamos de matrizes de Gell-Mann, aqui. Então, estamos aqui, ômega A. Então você pode dizer que da lei de Pitágoras, Isso. você escreveu isso lagrangiano. A lei tendo em mente Você uma diz... coisa euclidiana, uma métrica pitagórica. Você está entendendo? Assim, quer dizer, ele tinha uma lei de Pitágoras e daí ele viu uma simetria lá. E aí ele escreveu o triângulo do ômega. Quer dizer, já não sei se eu posso falar, mas em vez da lei de Pitágoras ele escreveu o ômega. O ômega, isso é o que controla, né? O ômega está controlando, não tem mais a lei de Pitágoras explícita. Está naquele ômega com aquele R, aquela coisa. E daí ele escreveu uma lagrangiana. O nosso lagrangiano está aqui, isso aqui a gente já interpretou nas aulas anteriores, nas 2 aulas anteriores, é tipo um oscilador harmônico com 6 coordenadas reais. Eu tenho 3 coordenadas complexas, dariam 6 coordenadas reais. A gente já viu isso na aula passada. A ideia toda aqui é o seguinte: a simetria, esses parâmetros aqui independem do tempo, são globais. A gente chama de uma simetria global. Os parâmetros ômega são parâmetros constantes. Nós introduzimos uma modificação, dizendo, não, esses ômega agora eles podem ser função de T. Então a minha matriz R, né, que é essa matriz aqui, os geradores são matrizes constantes. Isso aqui eu não mudei, são as matrizes de Gell-Mann, são matrizes numéricas constantes. Eu apenas disse que esses ômega agora podem ser função de T. Então nós colocamos aqui exponencial de I, ômega A agora de T, então agora a gente vai ter um R de T. A dependência da matriz R em T vem dos ômegas. E aqui os lambda A sobre 2. Introduzimos, né? E aí, nós temos que esse ômega não pode ser de X também? Oi? Não, porque eu estou num problema, o meu problema é um problema de mecânica. Então tudo depende só de T. Se o ômega depender de X, aí eu vou estar indo para o cenário da teoria quântica, para o cenário da teoria de campos. Porque no problema de mecânica, as coordenadas todas só dependem do tempo. Quando você define um problema de mecânica clássica, você tem as coordenadas generalizadas, tanto as coordenadas generalizadas independentes, nesse caso você tem 3 coordenadas generalizadas complexas independentes, que é 1, que é 2, que é 3, todas função de T. Então todo o teu problema só depende de T. Numa teoria de campos, nós vamos ver nos próximos cursos, né? Numa teoria de campos, então, as coordenadas passam a depender das coordenadas espaciais. Quer dizer, os campos são função de T e das coordenadas espaciais. Aqui não, nosso problema mecânico, num problema de partículas, né? Problema mecânico, tudo depende só de T. E aí, nós vimos que para ter simetria agora, com esse R dependente de T, eu precisava modificar a noção de derivada. Aquilo que é a minha derivada, que simplesmente é dq dt, ela agora é... na aula passada eu não coloquei esse i. Na aula passada eu deixei sem o i. Na aula de hoje eu estou colocando i. Qual é a modificação que tem? A única modificação que tem é aqui. Na aula passada eu tinha isso aqui, igual a isso aqui, menos dr dt ponto. Isso aqui é o que eu tinha na aula passada, sem o i. Então, sem o i, sem o i, sem o i. Na aula passada eu tinha isso, e eu tinha essa relação aqui. Eu agora estou já, nessa aula de hoje, eu estou fazendo essa pequena correção. É mais interessante colocarmos esse i aqui desde o início, vou explicar depois por quê. Colocar esse i aqui, e aí colocando esse i aqui, a consequência vai ser que isso aqui virou IA, isso aqui virou IA. Então eu divido por i, aqui vai ser 1 sobre i. 1 sobre i é menos i. Então aqui aparece agora o sinal mais. Então, a partir da aula de hoje, nós estamos usando adotando esse i dentro da chamada derivada covariante. Isso aqui é a chamada derivada covariante de Gauge. Por que ela, na aula passada a gente viu, por que ela é uma derivada covariante? Por essa razão, a transformação desse objeto, a derivada covariante de Q, a transformação SU3 dela é exatamente igual
transformação do Q. Né? Da mesma forma que eu tenho R', Q' igual a R vezes Q, eu aqui tenho DDT do Q' igual a R DDT do Q. Então, o DDT do Q, essa nova derivada temporal do Q, se transforma exatamente como o Q. Por isso que ela é chamada de covariante, ela varia da mesma forma. E aí, para que isso aqui aconteça, para que essa equação aqui aconteça, eu imponho isso. Quer dizer, eu defini esse objeto sem saber muito bem o que é isso. E aí eu impus que essa relação aconteça. Para essa relação acontecer, a gente tirou na aula passada, que a transformação desse objeto tem que seguir esse padrão. Então é esse padrão aqui, é isso que a gente vai designar para nós como sendo um campo de ângulo. Nesse nosso caso não é campo, é coordenada. Então nesse caso a gente introduziu no problema para poder a simetria, que antes era global, agora ser uma simetria local, quer dizer, quando o ômega passa a depender do t, a invariância do meu problema, ela me pede que eu introduza um conjunto novo de coordenadas. Ela me pede, então, o que nós tivemos que fazer, quer dizer, quando a simetria era global, as nossas coordenadas do problema eram os Q de T. Agora, quando a simetria fica local, quando o ômega agora passa a depender do T, é o que a gente está dizendo, a simetria agora é global, é local. Eu tenho novas coordenadas. Além do Q de T, Q de T, vamos dizer assim, então, além do Q de T, quer dizer, introduzimos um grupo de novas coordenadas. Além do Q de T, tá? O ômega de T, né? É o A de T. As novas coordenadas são o A de T. Na aula passada, a gente introduziu no problema isso aqui, quer dizer, significa agora o seguinte, o meu lagrangiano agora é isso aqui, ó. É DDT do Q Dagger. Antes era Q ponto, era DDT simples. Agora é a nova derivada temporal Dagger. Antes eu tinha isso, ó. Vou botar aqui para ficar bem claro. Então, antes eu tinha isso aqui, o meu lagrangiano antes era esse aqui, ó. Era L igual a D dt do Q Dagger, DDT do Q. Q ponto Dagger, Q ponto, menos, aqui tem, né? Menos kappa Q Dagger Q. Agora, isso com a simetria global. Com a simetria local, fazendo aqui a nossa mesma coisa, isso aqui veio para cá. O novo L agora é DDT do Q Dagger, DDT do Q. Menos kappa Q Dagger. E aí, isso a gente começou a fazer na aula passada, né? Foi no finalzinho da aula passada, eu não apurei bem. Vamos entender melhor o que são essas novas coordenadas. Então, quer dizer, o Q sempre preserva a lei de Pitágoras, né? O Q sempre preserva. Seja local ou global, né? Seja local ou global. Dependendo do tempo ou não dependendo do tempo, né? Não. Agora, o A é outro tipo de coordenada. Outro tipo de coordenada. Agora, vamos dizer, o A, você sabe se ele preserva a lei de Pitágoras? De uma certa maneira, sim. Vamos ver como. Vamos ver como é que ele preserva a lei de Pitágoras já já. É uma lei de Pitágoras, vamos dizer assim, adaptada ao A. Vamos ver como é que vai ser. Então, qual é o significado desse A de T aqui? Vamos observar bem. Isso aqui é um vetor, coluna, 3 componentes. Isso aqui é um vetor coluna, 3 componentes.
Então, agora, pela lei de transformação do A, nós vimos o seguinte, ó, o A' de T, a transformada do A, é R, A de T, R d'A, ou R é menos 1, mais I, DR, DT, R d'A. Só uma observação, esse termo aqui pode ser escrito também dessa forma. Ó. Vamos ver, a gente pode fazer uma manipulaçãozinha ali, por quê? R vezes R d'A é identidade. Por quê? Porque a transformação é unitária. A matriz R é unitária. Então, R vezes a sua inversa é identidade. Vamos derivar essa relação em relação ao tempo. Então, dr dt, que as minhas matrizes R agora dependem de T. Lembre-se que R agora, R de T exponencial de ômega A de T, A sobre 2. Então, as minhas matrizes R dependem de T. R dependem de T. Então, eu posso derivar em relação ao tempo. Fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, igual a zero. Então, ó, dr dt vezes R d'A, devido a essa relação aqui, é igual a menos, eu posso então tirar esse zero daqui e dizer que isso aqui é igual a menos isso. Então, essa relação aqui fica menos R ddt do R d'A. Então, eu posso escrever essa relação também desse modo. Às vezes ela pode aparecer assim, mais I dr dt R d'A, ou ela pode aparecer menos I R dr d'A dt. Vamos botar assim, ela vai aparecer dessa forma. Menos I R ddt do R d'A. Botar assim, é uma forma de outra. O que é importante aqui é isso, esse fato. Que esse objeto aqui é uma matriz 3x3. 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 Então, esse termo aqui é uma matriz 3x3. Então, esse objeto aqui, por homogeneidade, não pode ser um número simplesmente. Não é um A de T vetorial. Ele tem que ter um caráter matricial. Para essa equação ser uma equação correta, como esse membro aqui, como esse termo aqui é uma matriz 3x3, cada termo tem que ser uma matriz 3x3. Então, a linha aqui tem que ser uma matriz 3x3, ou seja, o A tem que ser uma matriz 3x3, porque se isso aqui é 3x3, 3x3 por 3x3 por 3x3 também dá 3x3. Então, no final de tudo, o que a gente compreende é que esse objeto A que eu introduzi, ele é uma matriz 3x3, o que deixa essa equação também consistente, porque se esse objeto aqui é um vetor coluna de 3 linhas, esse objeto aqui é um vetor coluna de 3 linhas, esse objeto aqui sendo uma matriz 3x3, e esse objeto aqui sendo um vetor coluna, portanto uma matriz de 3 linhas e uma coluna, essa equação fica plenamente satisfeita. Um vetor coluna, e no final do dia, tudo isso aqui também é um vetor coluna. Então, fica tudo satisfeito desde o início, se o que a gente descobre com essa lei de transformação, por exemplo, é que as novas coordenadas que eu introduzi, elas aparecem sob a forma de uma matriz 3x3. Já aparece um instantinho. Mas aí, José, começa a aparecer um conceito que inclusive chama de assimetria criadora. Eu já vou lá, pera um instantinho só. Vou botar um instantinho só, vou colocar aqui. Aí tem então uma matriz 3x3. Já vou lá um instantinho só. Então já temos claro que essa matriz aí é 3x3. O que é agora? Eu estou discutindo a questão da simetria ser criadora. Então eu parti da lei de Pitágoras. Tem uma lei de Pitágoras lá. Mas de repente eu estou começando. Não tem mais lei, eu transformei ela numa simetria. Certo. Está entendendo? Dissolvi a lei de Pitágoras na simetria. Daí agora eu começo a pensar em termos de simetria. Entendi, porra, então em termos de simetria, eu não só tenho as coordenadas, vamos chamar x, y e c. Eu vou ter uma outra coordenada que vai aparecer, que vai se chamar A de t. Isso. Então eu criei esse A de t. Esse A de t
Porque quando eu tinha a lei de Pitágoras, eu estava pegando x y g e dizendo, eu estou botando uma lei para isso aí. Mas agora eu estou criando esse ADT, vindo da simetria. Então, agora eu estou estudando a criação dele. Isso é a primeira coisa com uma matriz 3x3, agora você vai explicar mais. Mas digamos o seguinte, você criou uma coordenada. Quer dizer, eu introduzi, quer dizer, isso aí me induziu a introdução de novas coordenadas no problema. Quer dizer, a simetria, do momento que eu passo da simetria global para a simetria local, então quando eu imponho que eu vou agora querer ter uma simetria local, eu sou obrigado, para preservar essa simetria agora no caráter local, a introduzir um grupo novo de coordenadas, que estão entrando através dessa matriz 3x3. Então isso aí, quer dizer, a simetria, ou seja, a lei de Pitágoras, lá dos Qs, para ela ser válida agora como uma função do tempo, quer dizer, aquela simetria agora é uma função do tempo, está lá os ômegas de t. Antes aquele R era uma constante, era uma matriz constante, agora eu quero uma matriz que dependa do tempo. Para essa matriz da simetria ser local, ou seja, depender do tempo, a lei de Pitágoras, antes dos Qs, ela me obrigou, através daquela nova definição de derivada, a introduzir um grupo novo de coordenadas. Então, a simetria passa a ser local às custas de um novo conjunto de coordenadas que eu agora estou descobrindo quem são, como são. Então eu descobri, essas coordenadas, elas são elementos de uma matriz 3x3. Nós estamos, e essas coordenadas, a gente entendeu que elas estão no âmbito de uma matriz, estão no ambiente de uma matriz 3x3, por causa desse termo aqui. Isso aqui é 3x3, isso aqui é 3x3. Esse 3x3 aqui está associado, como a Dória diz, à lei de Pitágoras do Q. Então, a lei de Pitágoras do Q me ditou que para a simetria ser local, eu preciso introduzir novos elementos, que são esses. E eles não são novos e quaisquer, eles são novos, mas eles têm que ter um padrão de transformação bem definido. Então, agora que o R depende de T, antes isso aqui era zero. Agora o R dependendo de T, esse termo aparece. E aí esse termo aqui me diz, isso aqui é uma matriz 3x3. Então, aquele A tem que ser uma matriz 3x3. Mas isso aqui vai me dizer mais. Isso aqui vai me dizer mais. Isso aqui não é só uma matriz 3x3. Nós temos um problema SO3. Nós temos duas coisas em jogo aqui. Nós temos o grupo SO3, as matrizes do grupo SO3, que são as matrizes zero. São agora os R de T, o exponencial de I, ômega A de T e os geradores de Gelman, lambda A sobre 2. Isso aqui é uma matriz do grupo SO3. Qual é a característica dessa matriz? Ela é unitária e ela tem determinante 1. Então, tem uma matriz, tem matrizes 3x3 que são unitárias e tem determinante 1. Mas em associação ao grupo SO3, eu tenho uma outra estrutura, que é a álgebra de Lie de SO3. A álgebra de Lie de SO3 não é mais uma álgebra de matrizes unitárias. Ela é uma álgebra só dos geradores. A álgebra de Lie, ela só inclui os geradores. E aí nós sabemos quais são as propriedades da álgebra de Lie do grupo SO3. Quando a matriz do grupo é unitária, isso significa que a matriz da álgebra, que são os lambdas, elas são hermitianas. E a condição da matriz do grupo ter determinante 1 me impõe que na álgebra o traço das matrizes geradoras sejam zero, os traços sejam nulos. Então, o que é o grupo aqui é a álgebra. Então eu posso ter duas possibilidades. O meu A de T, ele pode ser uma matriz do grupo, ele pode ser uma matriz unitária com determinante 1. Ele é uma matriz 3x3. Dentro desse contexto de SO3, o A de T sendo 3x3, ou ele é uma matriz do grupo SO3, ou ele é uma matriz da álgebra de SO3. Se ele é uma matriz da álgebra, ela tem característica diferente, ela não é mais unitária, ela é hermitiana. E ela não tem determinante 1, ela tem traço zero. Então nós já tínhamos visto a relação entre grupo e álgebra. Então, a pergunta é, esse A de T, ele é uma matriz do grupo? Ou ele é uma matriz da álgebra? Onde é que eu localizo o A de T? Quer dizer, o A de T ele vai ser expandido dessa forma? Ou ele vai ser expandido, ele vai estar ligado à álgebra, vamos ver já. Então, essa relação aqui, ela vai ser capaz de me dizer se essas novas coordenadas A de T que eu introduzi, é uma matriz 3x3, ela vai me dizer se é uma matriz 3x3
unitária ou se é uma matriz 3x3 hermitiana. É isso que ela vai me dizer. Então vamos apagar isso aqui e vamos discutir um pouquinho mais essa relação aqui. Então, essa relação aqui, ela me guia em muitas coisas. Vamos usar, nós já usamos essa relação para saber que as novas coordenadas induzidas, elas têm um caráter matricial. Agora a pergunta é, ela é uma matriz de quê? Do grupo ou da aula? Então vamos retomar essa relação aqui. A linha, estou escrevendo agora a denominação de T, a dependência de T, está implícito, né? Então é a linha de T igual a R, A de T, R menos 1, que é o R dagger, menos I, R, DDT, do R dagger. Vamos trabalhar essa relação. Vamos trabalhar esse termo. O que esse termo aqui está dizendo para mim? Vamos observar o que é isso aqui. Eu sei que R é uma matriz do grupo. Então, essa relação aqui, ó, R, DDT, de R dagger, essa relação aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Exponencial de ômega A de T, não estou colocando não, tá? É ômega A de T, lambda A, vou botar aqui sobre 2, lambda A. Aqui, DDT, essa matriz aqui. Conjugado hermitiano dela, então menos I sobre 2, ômega B, lambda B. Então essa relação é isso aqui. Vamos desenvolver isso aqui. Como é que eu faço esse calculinho aqui? Então eu tenho uma matriz, essa derivada e essa matriz, né? Vamos pensar numa relação que eu já tinha colocado para vocês em algumas outras ocasiões do curso, que é aquela chamada relação de Hausdorff. A gente tem a seguinte estrutura. Sempre que eu tiver exponencial de uma certa matriz A, aqui tiver um operador O, pode ser uma matriz, pode ser qualquer coisa, e aqui um E menos A, essa relação aqui, ela pode ser expandida da seguinte maneira. Essa relação aqui é O mais o comutador de A com O mais o meio do comutador de A com o comutador de A com O mais expansão mesmo de Taylor, 1 sobre 3 fatorial, comutador de A, comutador de A, comutador de A com O. Já perceberam a sistemática, né? E assim vai. Quando eu tiver comutador de A com O, depois esse comutador com A, depois sempre um comutador anterior, sempre a matriz A com um comutador anterior. Aqui, ó, A com O. Aí aqui pegou A com O. Aí agora pegou A com isso tudo. O quarto termo seria A com isso tudo. Então essa situação ela é feita desse modo. Essa relação aqui, né, é chamada relação também de Hausdorff. Vocês podem, a gente já falou sobre ela em algumas outras ocasiões. Então, toda vez que eu tiver uma expressão que tenha essa forma, né, a exponencial de uma matriz, um operador e a inversa do primeiro, essa relação admite essa expansão. Então, para fazer esse cálculo aqui, nós vamos trabalhar desse modo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vocês já sabemos que vamos aplicar essa expressão aqui na primeira expressão. Então, a gente pode pensar nessa expressão da seguinte maneira. Bom, eu posso escrever esse termo assim, desse modo. Eu coloco aqui a exponencial de 1 sobre 2, ômega A, lambda A. Coloco aqui o DDT e coloco aqui exponencial de menos I sobre 2, ômega B, lambda B. Lembrem-se o seguinte, essa derivada está atuando aqui. Na nossa maneira de ver, a gente trouxe essa derivada para atuar aqui. Então, essa derivada está atuando aqui, em cima dessa matriz. Mas eu vou fazer um truque aqui, que é o seguinte. Eu vou dizer que esse objeto aqui está atuando em cima da identidade. Por quê? Porque isso aqui seria exatamente aquilo. Seria essa derivada atuando em cima dessa matriz e me dá esse termo, vezes a identidade. Mais esse termo vezes a derivada da identidade, mas a derivada da identidade é zero.
Então, eu consigo colocar essa expressão com essa derivada totalmente atuando aqui, como sendo essa expressão, matriz, operador, matriz, tudo isso em cima da identidade. Então, isso aqui eu vou fazer aquela nossa expansão. Isso aqui é o meu operador O. Isso aqui é a minha matriz A. Então, isso aqui está dando DDT mais o comutador de I sobre 2, ômega A, lambda A, com DDT. Tudo isso vai estar atuando na identidade. Então, eu tenho essa expressão aqui, que é a expansão desse operador, tudo isso atuando na identidade. Então, eu vou ter DDT de 1, mais esse comutador em cima do 1, mais agora o termo duplo, mais o comutador de I sobre 2, ômega A, lambda A, com I sobre 2, ômega B, lambda B, DDT, atuando na identidade. E assim vai. Observem que é o seguinte, esse comutador agora vai ter que ser calculado com isso aqui. Mas como essa calculada? Aqui já é iniciar. Ó, nessa mesma expressão, isso aqui tem índice A. Então, eu não posso trazer o mesmo índice A para cá. Então, aqui eu boto DD. Certo? Então, essa expressão, cada vez que a gente for acrescentando, quando eu pegar o terceiro termo, que eu não vou escrever aqui, tem mais um meio. Quando eu fosse pegar o terceiro termo, que é o termo 1 sobre 3 fatorial, eu precisaria colocar de novo isso aqui, comutando com tudo isso. Aí eu colocaria I sobre 2 ômega C, lambda C, I sobre 2 ômega B, lambda B, I sobre 2 ômega A, lambda A, DDT. Então essa expressão vai sendo assim toda a vida. Vou parar por aqui, que a gente já vai começar a entender como é que ela Isso seria 1 sobre 3, né? Esse aqui o outro termo seria 1 sobre 3. Acho que você falou sobre 2. Então estava errado. É 1 sobre 3. Então, derivada de 1 é 0. Então, esse termo não tem. Então, a gente está querendo mostrar que isso aqui pode ser escrito dessa forma, que é isso que a gente vai obter. Agora, como é que eu calculo esse computador? A gente já sabe calcular o computador. É isso atuando nisso, menos isso atuando nisso, né? Então, esse computador aqui, a gente já trabalhou bastante lá no início, naquelas aulinhas que a gente fez sobre mecânica quântica, sobre o computador. Eu calcular esse computador aqui, a gente sabe que esse computador aqui ele vai dar para nós menos I sobre 2, d ômega dt, vezes lambda. As matrizes lambda são constantes. Então, aquele computador, calculando aquele computador, ele vai dar justamente a derivada dos ômegas. Aquele computador dá isso aqui. Então, esse termo aqui é 0. Esse termo aqui, então, ficou menos I sobre 2, d ômega A, dt, lambda A. Agora, vamos fazer esse terceiro termo aqui. Esse computador aqui a gente acabou de fazer. Aquele computador I sobre 2, ômega A, lambda A, dt, a gente acabou de fazer. Ele deu menos I sobre 2, d ômega A, dt, lambda A. Agora, vamos fazer esse computador. I sobre 2, o menos I sobre 2 dá 1 quarto. 1 quarto, então esse meio aqui dá 1 oitavo. Então, tá. Então, esse I sobre 2, menos I sobre 2 dá 1 quarto. 4 vezes 1 meio dá 1 oitavo. Aí ficou ômega B, d ômega A, dt. E aí fica o computador de 2 geradores desse 3. Ó. Lambda A, computador com lambda B. Então, nós sabemos que a nossa álgebra de Lie S3 é essa aqui. Lambda A sobre 2. Lambda B sobre 2, né? Da I, F, A, B, C, lambda C sobre 2. Então, se eu multiplicar toda essa relação por 4, isso aqui some, e isso aqui fica 2. Então, a gente sabe que o computador de lambda A com lambda B é 2I F, A, B, C, lambda C. Eu usei essa relação. Lambda B computador com lambda A. Tá? F, A, B, A, C, lambda C. Então, esse computador aqui, vezes 1.
é nada. Então, esse comutador aqui eu já fiz também. Então, esse comutador aqui está dando para nós o 2 vai ficar 1 quarto, vai ficar mais I sobre 4. Aí vamos ter F, B, A, C, ômega B, B ômega A, B, lambda C. Mas, vamos comentar. Então, o que a gente está observando? O primeiro termo deu proporcional a lambda. O segundo termo deu proporcional a lambda. Se eu pegar o terceiro termo, no fundo, eu vou ter que calcular o comutador disso aqui com um outro objeto desse tipo. E vai aparecer de novo o comutador de lambda com lambda, que vai na lambda. Então, o que eu estou querendo mostrar com essa relação? Estou querendo mostrar que essa relação aqui no final do dia, cada termo que sair daí vai ser proporcional ao lambda. Vamos só mexer nos índices aqui, ó. B, A, C, B, A, C. Todos esses índices estão saturados. Então, vamos fazer o seguinte. Para poder ficar com lambda A aqui, eu vou chamar esse C de A. Então, nesse termo aqui, eu vou chamar C de A. E vou chamar A de C. Só fiz isso. O que eu fiz nesse termo foi trocar A com C. Então, para poder ficar um lambda A aqui, um lambda A aqui. Esse cara aqui ficou B e esse cara aqui ficou C. Essa constante de estrutura é completamente aximétrica, eu posso trazer o A cá para frente. Problema nenhum. Então, a gente está vendo que essa relação aqui, ela deu o seguinte, ó, menos I sobre 2, d ômega A dt, mais I sobre 4, F A dc, ômega B, d ômega C dt. Mas, qualquer outro termo que vocês colocarem, a gente vai poder trazer dessa forma, mas sempre fatorar um lambda A. Então, aquela expressão dr ddt do R d'H, no final de tudo, ela é uma expressão ela é uma expansão dos geradores. Cada termo dela tem um lambda A. Então, cada termo dela é uma matriz geradora de SO3. Portanto, cada termo dela é uma matriz hermitiana de traço nulo. Então, o que a gente deduziu, fazendo essa manipulação assim aqui, é que, na verdade, o meu A de T, quer dizer, o meu A de T não, esse termo aqui, o que a gente concluiu com esse exercíciozinho que a gente fez aí? Eu fui um pouquinho rápido, mas dei todos os detalhes. Quem estiver refazendo a aula em casa, é só refazer, volta um pouquinho, se eu fui rápido demais, mas basicamente o que eu mostrei com esse cálculo aí é que esse objeto aqui é ddt do R', esse objeto aqui, produto dessa matriz vezes a derivada temporal dessa matriz, é uma expansão, ele pode sempre ser colocado dessa forma. Um coeficiente, sei lá, que vamos chamar assim de alguma coisa do tipo lambda, HA vezes lambda A. Vai poder, claro, onde esse HA não é uma coisa tão simples. Esse HA é isso aqui. Eu sei quem são os primeiros termos do HA. É menos I sobre 2, d ômega A dt, mais I sobre 4, isso, F A dc, ômega B, né? Ômega C dt, e assim vai. Então eu sei que esse objeto aqui, ele é a função dos ômegas e das derivadas dos ômegas, mas ele tem essa expressão no final do dia, ele é um HA vezes um lambda A. Então eu fatoro, essa expressão aqui no final de tudo, ela é uma combinação linear dos geradores de SO3, da álgebra de SO3. Então essa matriz toda, ela não está no grupo SO3, ela está na álgebra de SO3. O que eu estou dizendo é que essa matriz aqui, por mais complicada que ela seja, ela é uma matriz hermitiana, desse objeto aqui. Se eu quiser agora incluo o I, né? Que na verdade tem essa combinação aqui, menos I. Então se eu multiplicar isso aqui por menos I, multiplicando isso aqui por menos I, eu vou colocar um menos I aqui. Então menos I vezes menos I dá menos 1, dá menos B. Menos I vezes I dá 1. Então, fazendo isso, colocando esse menos I aqui, frente a isso aqui,
eu já incorporei o menos I aqui dentro. Então ficou essa expressão. Então o que eu estou querendo dizer é que essa expressão como um todo, essa expressão aqui, ela é uma combinação linear de geradores, esse objeto aqui é uma matriz hermitiana. Esse objeto incluindo o I, essa matriz toda aqui, ó, todo esse objeto aqui é uma matriz 3×3 hermitiana com traço zero. Então, essa matriz aqui, colocando qualquer matriz de S, do grupo SU3 aqui, fazendo essa operação, isso aqui me leva essa matriz do grupo numa matriz da álgebra. Então, esse objeto todo está na álgebra de SU3, tá? Quando a gente está colocando aqui. Está na álgebra de SU3. Então, voltando a tudo, todo esse esforço foi para mostrar o seguinte: como essa equação aqui é uma equação homogênea, cada termo tem que ter a mesma característica que os demais, né? Todos os termos têm que ter as mesmas características. Então, como esse último pedaço aqui, como esse objeto aqui, está na álgebra de Lie de SU3, se esse objeto aqui estiver na álgebra de Lie de SU3, esse objeto aqui também vai estar na álgebra de Lie de SU3. E aí, é claro, esse objeto aqui, então, o A, está na álgebra de Lie de SU3. Não no grupo, mas na álgebra. Vamos observar o seguinte: se esse objeto aqui, se o A, então nós vemos o seguinte, esse objeto aqui está na álgebra de Lie de SU3. Então eu estou impondo o seguinte, vamos dizer então que o meu A esteja na álgebra de Lie de SU3. Se esse objeto aqui, vamos apagar essa a lógica do raciocínio é essa. Nós mostramos que esse objeto aqui está na álgebra de Lie de SU3. Então esse objeto aqui está na álgebra de Lie de SU3. Como esse termo aqui está sozinho aqui, ele também tem que estar na álgebra de Lie de SU3. Então a linha pertence à álgebra de Lie de SU3. Agora, vamos pensar assim, ó, se o A' está na álgebra de Lie de SU3, eu tenho, se o A' está na álgebra de Lie de SU3, então eu espero que o A, que é uma transformada do A', também esteja na álgebra de Lie de SU3. Então, eu estou vendo, se o A estiver na álgebra de Lie de SU3, será que esse termo aqui também está na álgebra de Lie de SU3? Porque aí fecharia tudo, ó. Esse aqui está na álgebra de Lie, esse aqui eu digo que está na álgebra de Lie. Então eu induzo que esse aqui esteja na álgebra de Lie. Mas se esse aqui está na álgebra de Lie, será que esse todo também está? Então vamos fazer essa análise. Se o A estiver na álgebra de Lie de SU3, essa combinação R, A, R d'A. Então, se A está na álgebra de Lie de SU3, então a pergunta. Então, será que R, A, R d'A também está na álgebra de Lie de SU3? Vamos ver? Eu sei, estou partindo do pressuposto de que esse está. Que aí fica tudo consistente. Se esse está na álgebra de Lie de SU3 e esse também tiver, beleza, essa equação fica perfeita. O A' está na álgebra por quê? Porque esse pedaço aqui está na álgebra. Isso aqui é uma equação, uma soma. Então, cada termo dessa, se esse cara aqui está na álgebra de SU3, para essa equação aqui ter um sentido covariante, cada elemento tem que estar no mesmo espaço. Aqui a equação é como se eu estivesse somando um vetor com um tensor, não posso. Então, essa equação tem que ter um caráter bem definido. Se isso aqui está na álgebra de SU3, eu espero então que cada termo isoladamente esteja na álgebra de SU3. Esse está. Então, esse aqui tem que estar. Então, esse todo aqui tem que estar. Também, você vai comprovar isso. Só vou comprovar. Mas então, digo, se o A' está, o A também deve estar. Por quê? Porque o A' é simplesmente uma transformada do A, ele deve perder esse caráter. Então, vamos supor. Então, o A está na álgebra de SU3. Beleza. Se o A está na álgebra de SU3, essa combinação também está? Pergunta. Então, se tiver, beleza, a gente fechou tudo. Então, como é que eu mostro se uma coisa está na álgebra de Lie de SU3? Quais são as características? Ela tem que ser hermitiana. Primeiro, tem que ser 3×3. Então, se isso aqui, nós já sabemos que é 3×3. Isso é 3×3, isso é 3×3, então todo mundo é 3×3. Produto é 3×3. Então, primeira relação está satisfeita. 3×3. É hermitiano? Então vamos ver. R, A, R d'A. Vamos tirar o conjugado hermitiano disso, para ver se isso é hermitiano. R d'A, a d'A é R. A d'A, R d'A. Então, se o A está na álgebra de Lie de SU3,
Então o A tem que ser hermitiano. Tudo que está na álgebra de Lie de S3 é hermitiano. Então se o A é hermitiano, beleza. Esse cara aqui, o hermitiano conjugado dele é ele mesmo. Então se o A está na álgebra de Lie de S3, se o A é hermitiano, essa combinação é hermitiana. Então a segunda relação está dada. Beleza. Agora, a última propriedade que eu tenho que provar para estar na álgebra de Lie de S3 é se esse cara no todo, quer dizer, eu provei que esse cara como um todo é hermitiano. Beleza. Mas Agora, o senhor pagou o dali do A porque... por quê? Porque o A está na álgebra de Lie de S3, então tá. A é hermitiano. É, tinha beleza. Agora eu tenho que tirar o traço disso. A última propriedade que eu vou verificar é a propriedade do traço. Então, traço de R a R dada é igual. Nós já aprendemos que a propriedade do traço é comutativa. Então, traço disso aqui vezes isso é a mesma coisa que o traço do primeiro vezes o traço do segundo. Então eu posso escrever essa traço é comutativo. Então eu posso escrever essa relação como traço de A, R dada é R. Mas isso aqui é identidade, porque a matriz é unitária. R é unitária, R está no grupo S3. Então isso aqui é igual ao traço de A. Beleza. Mas se o A está na álgebra de Lie de SO3, o A tem traço nulo. Está na álgebra de Lie de SO3, ele tem traço nulo. Então, se o A tem traço nulo, esse objeto todo aqui tem traço nulo. Então, esse objeto realmente está na álgebra de Lie de SO3. Então, se esse Azinho aqui pertence a SO3, como nós esperamos por essa relação que veio a pertencer, esse objeto todo também está na álgebra de Lie de S3. Então essa relação fica perfeitamente consistente se nós, então, adotarmos, né, que essa matriz A, que é 3 por 3, ela é uma matriz da álgebra e não do grupo S3. Então, a conclusão que nós tiramos disso tudo é que as novas coordenadas induzidas, então o A de T, que é o conjunto de novas coordenadas induzidas, então esse A de T, ele pertence a álgebra de Lie de SO3. Todo objeto que está na álgebra de Lie pode ser expandido como uma combinação linear dos geradores. Então, nada me impede de dizer que é imediato, dessa relação, segue imediatamente que eu posso escrever o A de T dessa forma. Um A índice A de T vezes os geradores de SO3, lambda A sobre 2. Então, como o A está na álgebra de Lie, qualquer objeto da álgebra de Lie de SO3 admite essa expansão linear, uma combinação linear dos geradores. Então, o que nós observamos é que aparecem, então, 8 novas coordenadas. 8 novas coordenadas reais. Não são nem complexas. Por que elas são reais? Porque nós sabemos que se essa matriz aqui é hermitiana e essa matriz aqui, essas matrizes são hermitianas, esses coeficientes têm que ser necessariamente reais. Então isso aí é pura álgebra linear. Quer dizer, uma matriz hermitiana, se ela é expandida dessa forma, e nós sabemos que essas matrizes são hermitianas, porque elas são geradores da álgebra, necessariamente esses coeficientes são reais. Então, nós entendemos dessa discussão toda que a simetria SO3 local, ela me induziu a introdução de um novo conjunto de coordenadas, sob a forma de uma matriz. E essas coordenadas são 8 novas coordenadas reais, uma para cada gerador de SO3. Então, na verdade, esse A, deixa eu apagar isso aqui, né? Esse A de T que apareceu tem um caráter matricial, na verdade, eu vejo, ele é uma matriz, sim, mas é uma matriz expandida, com esses coeficientes vezes essas matrizes aqui. Então eu tenho 8 novas coordenadas, A1 de T, A8 de T. São 8 novas coordenadas reais. E aí, na verdade, essa minha matriz A de T, é só a gente lembrar, eu posso escrever ela desse modo. Se vocês lembrarem dos geradores, né? Então isso aqui vai ser uma matriz 3 por 3, né? Então a gente vai ter A1 de T vezes a matriz de L1. Vou botar um meio aqui na frente em geral, né? Vamos ter assim, um meio. Então vamos ter aqui A1 de T
lambda 1 mais a 8 de t lambda 8. Então isso aqui é uma matriz 3 por 3 que eu posso escrever, eu vou abrir ela toda, né? Mas vocês podem completar, botando todas as matrizes aí. Isso aqui vai ser uma matriz 3 por 3, vou colocar assim, né? Uma matriz meio grandinha, mas... Então vai aparecer aqui, a matriz lambda 1 é 0, 1, 1, 0. Então vai aparecer aqui a 1 e aqui vai aparecer o A1. Depois a matriz lambda 2 é menos I, 0, menos I e 0. Então vai aparecer menos I A2 mais I A2. A matriz lambda 3 é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então vai aparecer uma 3 aqui e uma 3 aqui. A matriz lambda 4 tem um menos I aqui, tem um mais... Lambda 3, lambda 3 tem um lambda 3 aqui, ó. Tem um A3 aqui e menos A3 aqui. Por quê? Porque a matriz lambda 3 é isso aqui, ó. É 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é a matriz lambda 3. Então, quando eu multiplicar por A3, vai aparecer uma 3 aqui, um menos A3 aqui. Agora, a matriz lambda 4 é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, a matriz lambda 4 vai aparecer um A4 aqui, um A4 aqui. A matriz lambda 5 vai aparecer um menos I aqui e um mais I aqui. Aí a matriz lambda 6 vai ficar 1 aqui e 1 aqui. A matriz lambda 7 fica menos I aqui, mais I aqui. E a matriz lambda 8, ela tem um fator raiz de 3. Eu acho que ela é 1 sobre 2 raiz de 3. Então ela deve aparecer aqui mais 1 sobre raiz de 3 a 8, mais 1 sobre raiz de 3 a 8, e menos 2 sobre raiz de 3 a 8. Eu não tenho 100% de certeza. Peço a vocês que verifiquem essa relação. Peguem nas notas dos cursos, nas notas anteriores das aulas, quem é lambda 1, quem é lambda 2, quem é lambda 3, até quem é lambda 8. Coloquem nessa expansão e montem a matriz. Acredito que aqui é só estou duvidoso se o raiz de 3 é embaixo ou em cima, não importa. Mas ela vai ter essa estrutura. O traço dela é 0. Então esse cara mata esse 2 aqui mata esse, ela tem traço nulo. E essa matriz é hermitiana. Então a matriz de novas coordenadas que eu introduzi, as 8 coordenadas reais, elas entraram sob essa forma matricial. Então é isso que é o meu A de T. Então, naquela derivada, deixa eu apagar isso aqui. Então, na nossa derivada, quando a gente for escrever a nossa nova derivada, né, quer dizer, ddt do A, então isso aqui vai ser para a gente ddt do A, opa, ddt do Q, perdão. ddt do Q mais I A de T, que é essa matriz toda, atuando no Q de T. Isso que nós vamos colocar. Ou seja, o que a gente tem é isso aqui, né? Vamos ter ddt do Q1, ddt do Q2, ddt do Q3. Vai ser igual a Q1 ponto, Q2 ponto, Q3 ponto, mais I vezes essa matriz, né? Atuando em Q1, Q2
Q3. É isso que a gente vai... Vamos fazer só umzinho, só para a gente ver. Quem então vai ser o DDT do Q1 ponto? Vai ser o DDT do Q1. O DDT do Q1 vai ser o Q1 ponto. E agora, mais I vezes. Então, vou pegar isso aqui, multiplicar. Então, vai ficar mais 1/2. Então, vai ficar aqui mais I sobre 2. Aí vamos ter esse elemento aqui atuando em Q1. Então, A3 mais 1 sobre raiz de 3 a 8 Q1 mais A1 menos I A2 Q2 mais A4 menos I A5 Q3. Então, isso é a chamada derivada covariante do Q1. Então, a gente está observando que as 8 coordenadas novas, elas vão aparecer no lagrangiano através desses termos de mistura. Eu vou ter isso aqui. Claro, e aí, claro, o meu lagrangiano é isso aqui ao quadrado. Então, vai ser isso aqui elevado ao quadrado. Mas o que a gente vê aqui, essa coordenada, então as novas 8 coordenadas, elas, na derivada covariante do A1, do Q1, elas acoplam o Q1 com o Q2 e com o Q3. Ó. Os campos A1 menos I A2, ele é que faz a ligação do Q1 com o Q2. E o A4 menos I A5 é que faz o acoplamento do Q1 com o Q3. Então, essas novas coordenadas, elas vão entrar para acoplar o Q1, Q2 e Q3, né, que não estão presentes lá no oscilador. Lá no oscilador tem Q1 ao quadrado, Q2 ao quadrado, Q3 ao quadrado, tudo desacoplado, uma da outra. Aqui não. O Q1 agora, porque você... Então, eu faço isso para Q1, faço isso para Q2, faço isso para Q3. O nosso lagrangiano, quem é ele? O nosso lagrangiano é isso aqui, ó. É DDT do Q1 estar DDT do Q1 mais DDT do Q2 estar aqui, tá vendo? Vezes DDT do Q2 mais DDT do Q3 estar DDT do Q3. E aí eu tenho oscilador harmônico menos o kappa Q1 estar Q1 mais Q2 estar Q2 mais Q3 estar Q3. E aí você vê, quando substituir aquelas expressões do DDT do Q1, do DDT do Q2, do DDT do Q3, vocês vão ver que os A's vão se acoplar com os Q's. Então, esse lagrangiano aqui tem a simetria S3 local, devido à introdução das novas coordenadas. Então, ele tem S3 local. Certo? Mas aí, então, é bem a questão, né? Quer dizer, você partiu da lei de Pitágoras, escreveu um oscilador harmônico. Aí você diz, bom, agora eu vou fazer a simetria que tem aquela lei de Pitágoras. Isso. Daí usou aquela simetria e viu que aquele oscilador harmônico poderia ser maior do que tinha anteriormente. E daí você diz, bom, mas só que agora vou introduzir novas coordenadas, A3, aquelas usadas, né? Sim. Daí o que eu sei que é o que? O que é o X, Y, coordenadas. são muitas coordenadas, né? No caso é complexo. Daí quem seriam os As como coordenadas? E esses As, eles também são coordenadas obedecendo a lei de Pitágoras. O que a gente pode, qual é o tipo de, vamos dizer assim, o que a gente pode introduzir para esse A? Opa, bom dia.
porque a gente pode introduzir para esse A aí. O Vamos que ver. ele introduz de física, né? Porque, É. eu vou poder. É que eu posso introduzir uma lei de Pitágoras para os ares? Isso. Você pode introduzir uma lei de Pitágoras para os ares ou não? Ok, então, o que são esses ares aqui agora? Então, nós vimos que nós sabemos como é que esses ares, né, vão entrar acoplando as coordenadas. Quer dizer, a coordenada Q1, que antes era independente, né, porque o nosso lagrangianos antes era muito simples, era Q1 ponto está Q1 ponto mais Q2 ponto está Q2 ponto mais Q3 ponto está Q3 ponto. Bom, aqui tem um M que eu não estou colocando, eu esqueci de colocar o M aqui, né? Aqui tem M, não. Aqui tem M. E aqui tem, acho que a gente precisa colocar. Então tem um M aqui. Tem um M aqui. Tem um M aqui. Menos capa, Q1 está Q1. Menos capa, Q2 está Q2. Saúde, menos capa, Q3 está Q3. Então a gente viu, ó, a coordenada Q1, ela nunca interage com a coordenada Q2. Eu tenho um oscilador em Q1 desacoplado do oscilador em Q2 e é desacoplado do oscilador em Q3. Então eu tenho Q1 com Q1, eu tenho cada coordenada separadamente. Não tem um acoplamento entre Q1 e Q2. Nada mistura, nem Q1 com Q2, nem Q1 com Q3, nem Q2 com Q3. Mas agora, quando as coordenadas novas, as 8 coordenadas A entraram, elas já acabaram com essa história de a gente se acoplarem. Por quê? Porque essa derivada aqui, o variante de Q1, ela tem o Q1, mas ela tem o Q2 e tem o Q3. Quem é que acopla Q1 com Q2? A1 menos I2. Quem é que acopla Q1 com Q3? A4 menos I0. Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, vou elevar aquilo ali basicamente ao quadrado, eu vou multiplicar Q1 ponto com Q2, né? Vou ter coisas desse, vou ter que elevar isso aqui vezes o outro. Então, eu vou multiplicar Q1 ponto, aí vou multiplicar, por exemplo, esse termo por esse termo, vai ficar esse termo aqui, vai ficar um Q2 ao quadrado vezes A1 menos I2, vezes A1 mais I2. Então, eu vou misturar agora, na nova versão, com as 8 coordenadas incluídas, eu vou ter termos que misturam Q1 com Q2, Q1 com Q3, Q2 com Q3. Todo mundo se mistura. Eu vou ter, então, os termos de acoplamento. Então, o papel dessas coordenadas é elas acoplarem agora as coordenadas que antes não eram acopladas. O campo A, ele vai como se tivesse a coordenada Q1 aqui, a coordenada Q2 aqui. Agora, eu vou ter um acoplamento entre Q1 e Q2. Quem é que vai fazer o acoplamento entre Q1 e Q2, por exemplo? É esse cara aqui, ó. O A1 menos I2. Então, essas coordenadas, quer dizer, é como se fossem osciladores independentes, eles agora não vão ser, vão ter ligações. O oscilador Q1 comunica com o oscilador Q2 por meio da coordenada A1 menos I2. Então, essas coordenadas A8, essas 8 coordenadas novas, elas vão fazer a ligação entre as coordenadas iniciais que antes estavam desacopladas. Esse é o papel, né, dessas novas coordenadas. Quer dizer, o papel da simetria local, no fundo, foi fazer com que as coordenadas que antes eram desacopladas, Q1, Q2 e Q3, quando a simetria fica local, eu faço acoplar essas coordenadas que antes estavam desacopladas. Então, quem vai fazer o acoplamento são as 8 coordenadas novas. Então, os chamados campos de Yang-Mills, eles entraram com são os 8 campos A de T, né? O A1 até o A8. Esses 8 campos de Yang-Mills, eles entraram com a simetria local para promover o acoplamento entre as coordenadas que antes estavam aqui, ó, desacopladas. Na simetria global, essas coordenadas estão desacopladas. Na simetria local, essas coordenadas estão acopladas. É um pouco a visão, vou lá. Quer dizer, isso aí acabou sendo importante em física de partículas. Teoria de Yang-Mills, então, o papel do campo de Yang-Mills é relacionar, então, partículas que, em princípio, estariam desacopladas. Por exemplo, ele vai relacionar o elétron com o neutrino, pode relacionar o quark U com o neutrino. Então, a gente vai, o quark U com o quark D.
Então a gente vai relacionar, por exemplo, o elétron com o elétron. Então a gente vai começar a promover a interação entre as partículas. É como se os osciladores desacoplados fossem as partículas livres. Eu tenho elétron, tenho neutrino, tenho mu, tenho neutrino do muon, tenho quark U, quark D, quark C, quark S. Todo mundo livre. Cada oscilador desacoplado desse estaria representando uma partícula. O elétron, o muon, o tau e assim vai. Quando a simetria fica local, os campos de Young-Mills vão fazer as interações entre essas partículas. Então o elétron passa a interagir com o elétron trocando alguma coisa, o elétron passa a interagir com o neutrino, o elétron pode trocar também a informação com o quark. Então o papel da teoria dos campos de Young-Mills é promover a interação entre as partículas no modelo padrão. Então esse exercício ele é um pouco nessa direção, ele é um exercício meramente teórico, né? Exploratório, mas só para dar para vocês assim, um panorama de como funciona uma teoria de Young-Mills. A simetria, ao ficar local, eu trago campos novos. Quem são? São os campos de Young-Mills. E qual é o papel deles? O papel deles agora é acoplar objetos que antes estavam desacoplados. Objetos desacoplados seriam as partículas livres. E aí o campo de Young-Mills, ele vai, ao acoplar, ele promove a interação. Essa aqui é a Professor, por exemplo, o senhor, uma parte o senhor já respondeu que o senhor exemplificou quais seriam esses, o que seriam acoplados, que seriam o muon com os quarks, os quarks com os elétrons. Mas o que faria esse acoplamento assim, seria os campos de Young-Mills, mas o que seria essa força, esses seria campos? a interação forte. Tá. Que faz o elétron interagir com o elétron com o pósito. É o fóton, a interação eletromagnética. O que faz, por exemplo, um elétron interagir com um quark? O elétron pode interagir com um quark trocando, por exemplo, na interação fraca. Na interação fraca, nós temos os Ws, né? Então, por exemplo, na interação fraca, eu poderia ter aqui um elétron, poderia ter aqui um neutrino, aí ele emite um W, esse W aqui se acopla com um quark, com outro quark. Então, a gente pode começar a ter esses objetos aqui que relacionam, por exemplo, partículas com carga eletromagnética, pode relacionar leptons com quarks. Então, a gente começa a promover interação forte, interação fraca, interação eletromagnética. No modelo padrão, eu tenho três simetrias, eu tenho SO3 e SO2 e 1. Então, nós vamos ter campos de Young-Mills para o SO3, que são os campos de Young-Mills da interação forte. Vou ter os campos de Young-Mills para o SO2, que vão ser os campos de Young-Mills da interação fraca, e o campo de Young-Mills para o 1, que vai ser o forte, da interação eletromagnética. Então, esse que é o protótipo. Eu estou dando esse exercício aí, no âmbito da mecânica clássica, né? Só como um exercício assim, de brinquedo, né? Que a gente chama de toy exercise, só para vocês compreenderem que, ao passar da simetria global para local, eu sou obrigado a introduzir novas coordenadas. Na teoria de campos, isso equivale a introduzir novos campos. Na física de partículas, isso equivale a introduzir interações. Então, o que são essas 8 coordenadas para nós, na mecânica, no problema de mecânica, né, de osciladores desacoplados, seriam os 8 campos de Young-Mills. E isso no mundo do ponto de vista da teoria de campos, né? Os 8 campos de Young-Mills não seriam coordenadas, seriam campos. E na física de partículas, os campos de Young-Mills eles representam as interações. Então, tem interação forte, os campos de Young-Mills da interação forte são os gluons. Tem interação fraca, os campos de Young-Mills da interação fraca são W+, W- e o Z0. E na interação eletromagnética, o campo de Young-Mills da interação eletromagnética é o fóton. Então, essa que é a metodologia que a gente usa, vamos dizer assim, esse paradigma para aplicar depois na física de partículas, certo? O objetivo desse exercício era simplesmente mostrar, não a origem, mas vamos dizer assim, uma ilustração, né? A palavra origem é meio forte, né? Seria uma ilustração de como os campos de Young-Mills podem aparecer. Então, eles aparecem basicamente quando uma simetria global fica local. Agora, E vão representar interações. Tá? a pergunta que tem é que, no caso aí, você tinha Eu vou dar minha palavra mais soledade. as 3 coordenadas independentes, x, y, z, né? Você tinha uma lei de Pitágoras e agora você colocou um A. Isso. Daí a pergunta é, quando você tinha x, y, z, você poderia construir um campo de futebol Isso. em termos de x, y, z. Agora, em termos do A,
pode construir um campo de futebol. Isso, vamos ver agora. Então, a próxima. Se pode, vamos dizer, qual geometria, e depois como é que fica a identidade Bianchi, como é que fica o Netter para ele. Isso aí já é para outro curso, mas assim, você já está adiantando. Para a próxima aula, daqui a 15 minutos, na meia-dia 15, eu posso adiantar vamos dizer assim, o que seria o Pitágoras associado a essas novas coordenadas. Vamos ver. Agora, toda essa discussão que você levantou aí da derivada de companhia, tudo isso eu vou deixar para o próximo curso. Tá? Porque eu acho que aí a gente tem que terminar esse curso de uma certa maneira, só dando um prelúdio daquilo que a gente vai fazer depois. Tá? Então, porque aí eu pretendo realmente, a gente vai precisar de mais uma aula, a gente precisaria da aula da semana que vem, eu vou aproveitar o feriado do dia 2, eu não dou aula do outro curso, se precisar eu dou 2 aulas de teoria de grupo semana que vem, que a gente tem que fechar esse curso de qualquer maneira. Nem que eu dê uma aula de manhã e outra aula de tarde na semana que vem. Alguém aí vai visitar morto no cemitério? Então, em princípio, a gente poderia se encontrar aqui, né? Bom, vamos dar um intervalinho de 15 minutos aí, que a gente está aqui bem cedo, né?